Estamos começando o nosso devocional Tempo com o Pai e é uma alegria todas as nossas manhãs estarmos aqui reunidos para falar do amor de Deus, para falar sobre a sua palavra, sobre tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nós levar para a nossa vida, para a gente construir futuro extraordinário, para a gente sentir a presença de Deus e não ter medo, não ter medo. Deus nos fez com um espírito de ousadia e nós precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós estamos aqui porque nós amamos Ele, nós amamos a presença dEle, nós se alegramos com a presença do Pai. Então você que está chegando aqui no nosso devocional, já compartilha com alguém que você ama, já se inscreve no canal, não se esqueça, clica ali no botãozinho, já se inscreve, já deixa seu like ali, já aciona o sininho para você receber todas as notificações. Todos os dias nós trazemos um conteúdo novo. Esse mês nós estamos estudando Provérbios, então hoje a gente já está no capítulo 28, nós já aprendemos muito, o Espírito Santo de Deus já está nos guiando em direção ao caminho que o Senhor deseja. Nós precisamos alimentar o nosso espírito todas as manhãs para que a gente entenda o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos que deixar de viver pelo nosso corpo e passar a viver pelo nosso espírito, porque o nosso espírito ele não erra, mas o nosso corpo ele é pecaminoso. Então, que você possa estar todos os dias aqui comigo, tá? Vamos fazer uma oração para que Deus esteja nesse momento aqui conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor esse devocional, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus fale os nossos corações, que o nosso coração se quebrante, que o nosso coração seja um coração humilde e ensinável e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus. Então nós vamos começar lá no capítulo 28, no versículo 1. Ele vai trazer, apresentar diversos ensinamentos, né? E vai sempre estar comparando o justo com o ímpio. Vai falar sobre justiça, sobre honestidade, sobre o temor de Deus e a importância de uma conduta reta. E já no versículo 1 ele já começa comparando o justo e o ímpio. Gente, e essa comparação vai ser um pouco mais longa, porque eu escolhi esse versículo para a gente trabalhar um pouco mais no nosso coração hoje. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Olha lá a imagem que tem ali atrás, um leão. O justo é corajoso como um leão, corajoso. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre o seu governante, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Quando nós lemos principalmente o versículo 1, se pretendemos ter êxito, se nós queremos ser autênticos e desfrutar verdadeiramente na nossa vida diária, nós precisamos atingir o ponto em que permitimos que o Espírito Santo dirija. Por que eu falo sobre o Espírito Santo dirigir a nossa vida, gente? Porque realmente nós, como seres humanos, nós temos muito medo do que pode acontecer, medo das coisas não darem certo. Mesmo Deus dando uma visão e um direcionamento para nós, nós ainda assim temos medo de dar o primeiro passo. Somente Deus, através do seu Espírito, pode nos tornar bem-sucedidos e nos levar a ter tudo o que podemos ser. Deus é o único que consegue fazer nós enxergarmos quem nós somos. E as outras pessoas não conseguirão. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nós sentimos que nós somos fracos, ou que a gente olha um objetivo muito grande, a gente fala assim, não tem possibilidade de eu conseguir uma coisa dessa. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode sim fazer nós vermos quem de fato nós somos e que ninguém no mundo, nem o inimigo, nem outras pessoas conseguirão fazer com que a gente chegue àquele ponto máximo da nossa vida, né? É somente Deus. As outras pessoas não conseguirão, o diabo certamente não conseguirá, e nós não conseguiremos fazer isso por conta própria. Por isso que é
tão importante nós olharmos para a palavra dele e entendermos. Ser guiados pelo Espírito Santo não significa que nunca nós vamos errar. O Espírito Santo nunca erra, só que nós erramos, nós cometemos erros. Seguir a direção do Espírito é um processo que só pode aprender fazendo. Isso é um ponto muito importante para a nossa vida, porque se nós esperamos em Deus, o esperar em Deus não significa que nós vamos ficar parados de braços cruzados, mas que nós daremos os nossos passos de fé, nós vamos dar os pequenos passos. Não precisa ser um passo muito grande, porque aí o erro, se for o passo errado, o erro vai ser muito maior. Nós precisamos dar pequenos passos, assim como a gente pensa numa criança, num bebê que começa a engatinhar para depois caminhar. Primeiro ele aprende a sentar, depois ele aprende a dar as primeiras engatinhadas. Na nossa fé também é assim, nós precisamos aprender aos poucos, ir entregando o nosso caminho e ir orando e dando os passos de fé. Começamos tomando atitudes com relação às coisas que acreditamos que Deus está colocando em nosso coração e aprendemos pela sabedoria e experiência e ouvir a voz de Deus. Sempre digo, dê o passo e descubra. Nós precisamos sim ter a ação. Nós colocamos na mão do Senhor, nós colocamos em direção dele, mas nós que precisamos dar os nossos passos. É necessário ousadia para ser guiado pelo Espírito Santo, porque somente a ousadia caminha. Com energia, somente ela pode sobreviver aos erros. Precisamos lembrar que os justos são corajosos como o leão, porém, os ímpios, eles fogem mesmo não tendo ninguém atrás deles. Isso é tão importante para nós colocar no nosso coração. Os justos são corajosos como o leão, porque Deus nos deu o espírito de ousadia e de coragem. Muitas vezes a gente estaciona na nossa vida justamente por medo, porque esquecemos quem nos deu a visão. Quando pessoas inseguras falham, geralmente elas param no meio do caminho e não fazem mais nada. Pessoas inseguras, pessoas corajosas cometem erros, mas elas não param. Essa que é a diferença entre ser corajoso. E se você parar para pensar e olhar para o mundo dos grandes feitores, vamos pensar assim, né? Todos eles deram passos de fé. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, todos deram um passo de fé. Imagina Noé construindo a arca, imagina o Davi indo para cima do Golias com umas pedrinhas dele. Imagina todas, a Esther, né, que foi chamada para salvar e resgatar o seu povo, Abraão, todos, gente, tiveram passos de fé e ouviram a voz de Deus. Não teve um que falou assim, ai, Deus me mandou, mas acho que não vai rolar não, acho que não é possível isso. Os grandes nomes da fé, inclusive se nós formos ler, se eu não me engano é Romanos 11, que vai falar sobre os nomes da fé, né? Os heróis, tem bíblias que falam heróis da fé, a minha fala heróis da fé. Todos eles vão trazer a ousadia e o espírito, a coragem, o espírito de coragem deles. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e implementar tudo isso. Nós precisamos crer que Deus está nos direcionando para isso. Aquele que sofre de um sentimento de culpa geralmente não acredita que pode ouvir a Deus. A culpa, gente, é algo que tira o nosso propósito de Deus. Porque se você parar para pensar, não existe um ser humano que não errou, que não falhou. Daí você fala assim, mas eu erro meio que sempre, sabe? Eu sempre caio no mesmo erro. Aí você tá que nem o versículo de ontem, que é o cachorro volta pro vômito, né? Nós precisamos repreender o nosso coração e a nossa mente para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Mas todos os erros que nós cometemos, também na palavra do Senhor nós vamos ouvir que foram jogados no fundo do mar. E não tem como resgatar esse pecado lá do fundo do mar, porque ninguém mais quer saber dele, ficou para trás. O que eu quero que vocês tenham convicção e entendimento nesse momento é o que nós vamos fazer daqui para frente, o que você faz daqui para frente. Não se importe com o seu pecado lá atrás, porque a tua culpa vai te paralisar e você vai deixar de seguir os passos do Senhor, você vai deixar de ir ao encontro com a vontade do Pai. E mesmo quando acreditamos que pode ter ouvido Deus, quando nós nos sentimos fracassados e com a culpa,
nós não damos muita atenção para a voz do Senhor, porque a culpa está tirando você do propósito do Senhor. Então eu te faço esse convite hoje, se perdoe dos teus erros, dos teus fracassos, levanta a sua cabeça e olha para Deus e pede o que Ele quer de você. Pede para que Ele guie seus passos. Eu encorajo você a dar esse passo de fé e ser tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Deus tem um chamado para todo mundo e Ele tem um chamado para você também. Então não fique olhando para o teu erro do passado e também não fique se culpando todo momento. Deus te chama para viver algo novo, algo que te traga para mais perto dele. Seja destemido como um leão na sua fé, se esconda mais atrás dos medos e inseguranças. Não se esconda mais atrás dos medos, inseguranças e erros. Se você já fez grandes estragos na sua vida e ter vivido debaixo da condenação por causa deles, hoje é a hora de você se libertar de tudo isso. Em Cristo você pode ser tudo o que Deus planejou para você. Não seja metade ou 3/4, mas seja tudo o que Deus planejou. Faça tudo o que Ele quer que você faça e tenha tudo o que Ele quer que você tenha. Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você não desfrutará da plenitude de Deus sem sua coragem. Nós precisamos de coragem para desfrutar o extraordinário de Deus. Lembre-se, o sentimento de culpa destrói a ousadia, portanto não fique debaixo de uma condenação. Mais uma vez, Provérbios 28:1 diz: o ímpio foge embora ninguém persiga. Os maus estão fugindo o tempo todo. Eles fogem de tudo, mas os justos são intrépidos como o leão. E quer que você sinta isso ou não, você é justo. Se você está buscando a presença de Deus, se você já aceitou Jesus como seu único Salvador, você é um justo. E você precisa ser forte como um leão, corajoso como um leão, e você precisa desse espírito de ousadia para você dar os passos de fé na sua vida. Uma pessoa que ela crê que Deus está no controle de todas as coisas, ela não pode só falar sobre isso. Ela precisa crer que Ele está no controle de todas as coisas. E o crer é justamente dar o passo de fé, fazer aquilo mesmo sem ter a certeza. A certeza nós já temos porque nós cremos, mas é dar o passo mesmo sem ver o chão. Isso é crer que Deus está nos encaminhando para aquilo que nós, para o propósito dele. A gente vai falar também sobre generosidade e prosperidade. Lá no versículo 27 vai dizer assim: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá com maldições. Nós precisamos olhar para essa frase, para esse versículo e entender no nosso coração o que nós podemos fazer para ajudar o próximo. Porque eu penso que muitas pessoas têm condições, tanto financeiras como uma sabedoria que ela pode estar falando com alguém, dando um conselho. A gente não fala só sobre a parte financeira, mas sobre o quanto nós estamos amando o nosso próximo, o quanto nós estamos ajudando o nosso próximo. O nosso dia a dia é tão corrido que nós deixamos de ser amáveis para ser muito rápidos, ágeis ao invés de ser amáveis, né? E eu tenho trazido bastante isso para minha vida. Eu trabalho com mulheres e eu trabalho com estética. E muitas vezes as mulheres, elas querem só conversar. É isso que o mundo está tirando de nós a nossa agilidade, nossa rapidez nos atendimentos. E aí no seu trabalho também você pode pensar como nós podemos ser luz ou trazer uma palavra de esperança, de paz, de ousadia para essas pessoas. Nós precisamos pensar no nosso dia a dia. Eu falo que todas as aplicações da palavra que nós lemos, a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Uma vida fiel com Deus é justamente isso, é poder olhar para outra pessoa e poder dizer: como eu posso te ajudar? Isso que é o cristão verdadeiro, a igreja de Cristo, é como eu posso ajudar. E a palavra do Senhor vai nos dizer em vários versículos, não é somente nesse, mas
que a nossa prosperidade também depende do nosso coração. Se o nosso coração está em Deus realmente, nós podemos usar a nossa prosperidade para glorificar a Deus, para enaltecer ao Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos vem do Pai. E nós precisamos demonstrar isso com amor. Tudo que fizer, faça para a honra e glória do Senhor. A palavra do Senhor também lá no versículo 20, ela vai trazer a aplicação para a nossa vida. No versículo 20, ele vai dizer assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Quando ele fala a enriquecer-se depressa, quer dizer assim, se você quer passar por cima de tudo e de todos para enriquecer, não será abençoado. Uma vida fiel, serviço e obediência a Deus permite que Ele nos coloque na posição de sermos abençoados constantemente. Deus nos coloca na posição de sermos abençoados, como aprendemos em Provérbios 28:20. Uma pessoa fiel transborda com as bênçãos do Senhor. Que nós possamos deixar que Deus nos coloque nesse lugar e não pela força do nosso braço a qualquer custo. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe aonde o nosso coração está. E tudo que Ele pensa e tudo que Ele quer é que o nosso coração esteja nele, totalmente voltado a Ele. Não é um pouquinho, não é um quarto, não é a metade, é totalmente voltado a Ele. E quando Ele de fato reconhecer isso em você, você será abençoado. Nós precisamos vigiar o nosso coração e pedir para Deus um coração ensinável, um coração que seja agradável a Ele e que as nossas vontades sejam as vontades dEle. Hoje a gente tinha também para falar sobre riqueza, integridade, sabedoria, humildade, mas eu decidi que a gente precisava falar um pouco mais sobre o versículo 1. Não sei porquê, mas é porque realmente nós precisamos desse espírito de ousadia, principalmente nós cristãos que cremos que Deus está à frente de todas as coisas. É sobre o que Deus pode fazer, não sobre o que eu e você podemos crer, o que eu e você podemos fazer. É sobre o que Deus pode fazer. Tudo que nós precisamos fazer é colocar nossa identidade em Cristo. E todo o resto Deus estará fazendo por nós. Amém? Então vamos fazer uma oração para finalizar esse devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, que alegria, Senhor, poder entregar tudo em suas mãos. Que alegria, Senhor, poder estar na sua presença todas as manhãs. Que bom e agradável é a sua presença, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, esteja conosco em todas as nossas decisões. Nós colocamos tudo diante de Ti, ó Pai. Nós colocamos a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso coração. Que nós possamos ser cada vez mais diligentes na procura do Senhor, na procura da sabedoria vindo de Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos porque podemos estar na Sua presença todos os dias, todos os momentos. Nós podemos falar contigo, Pai. Que bom poder ter o Senhor do nosso lado. Que bom, que alegria esse amor que nos enche, que transborda, Deus, e que nos ensina a ser humildes todos os dias, Pai. Obrigado. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! Amanhã, então, nós nos vemos com o versículo 29. E esse mês ele vai até dia 31. E Provérbios tem 31 capítulos. Depois de Provérbios, nós vamos para um próximo livro que está em oração ainda para mim trazer aqui para vocês. Então, não se preocupe que o ano todo nós estaremos juntos fazendo os nossos devocionais. Eu vejo vocês amanhã.